Pô lá. Vamos direto ao ponto hoje. As novidades, né? E a estrutura do vestibular 2026 da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Para quem está nessa corrida aí por uma vaga, ou, enfim, planejando os próximos passos, a primeira fase acabou de rolar e trouxe informações bem importantes. Vamos dar uma analisada nisso. O destaque principal, claro, foi a UFPR ter liberado o gabarito preliminar e o caderno de provas também da primeira fase. Isso saiu na segunda-feira agora, dia 6 de outubro de 2025. É sempre aquele momento, né? Muita expectativa. Ansiedade para conferir, né? Ver como foi o desempenho. Sem dúvida, é um marco importante, fecha um ciclo de estudo pesado para a primeira etapa e, bom, abre a contagem regressiva para o resultado. E para muitos candidatos, é o começo de um novo foco, a preparação para a segunda fase, né? Se for o caso. E vale lembrar o peso da UFPR. É uma instituição de referência, né? E o número de vagas. Olha, são 5.313 para o ano que vem. Primeiro e segundo semestres, a disputa é grande. Com certeza. Bem acirrada. E só para situar rapidinho quem talvez não acompanhou tão de perto, a prova da primeira fase foi no domingo passado, dia 5 de outubro. Uma jornada em tanto, viu? Das 2 da tarde até 7h30 da noite. 5 horas e meia ali de concentração total. Agora, vamos entender um pouco melhor como funciona esse vestibular, porque a estrutura da UFPR, ela tem umas características bem dela, né? E isso impacta direto na preparação. O processo é dividido em 2 fases. Modelo clássico, até aí, mas com as suas particularidades. Isso mesmo. A primeira fase, essa que aconteceu agora, dia 5 de outubro, ela teve aplicação em vários lugares, né? Foi bem distribuída. Teve prova em Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Jandaia do Sul, Joinville, lá em Santa Catarina, Londrina, Maringá, Matinhos, Palotina, Paranaguá e Toledo. Bastante lugar. E o formato foi a prova de conhecimentos gerais. São 90 questões objetivas, de múltipla escolha. 90 questões. É um número bem expressivo, né? É bastante coisa. E a distribuição delas mostra que eles querem uma formação bem abrangente já na largada. São 9 questões para cada uma dessas aqui. Matemática, física, química, biologia, geografia e história. Aí depois, 8 questões de língua estrangeira moderna, o candidato escolhe, né? Alemão, espanhol, francês, inglês, polonês, japonês ou italiano. Bastante opção, aliás. Uma variedade bem interessante, sim. Português tem um peso maior. São 18 questões no total. 12 de uso da língua e 6 de literatura brasileira. E para fechar, 5 de filosofia e 5 de sociologia. É uma prova que, nossa, testa a base do ensino médio de um jeito bem amplo mesmo. É fascinante, né? Analisar essa estrutura da primeira fase, a UFPR escolhe um espectro bem largo para avaliação inicial. Essas 9 questões por disciplina, em áreas tão diferentes, exatas, biológicas, humanas, e ainda com filosofia e sociologia fortes ali, isso sinaliza, sabe, uma valorização do conhecimento geral diversificado. Não é uma prova que deixa o candidato focar só onde ele é bom, entende? Funciona como um filtro inicial que exige, assim, uma preparação bem equilibrada. Um teste de repertório mesmo, cultural e científico. Isso quer dizer, então, que a estratégia de estudo para a UFPR tem que ser um pouco diferente de outros vestibulares, que talvez concentrem mais peso em algumas áreas já na primeira fase. Consistência. Não adianta você ser brilhante em matemática e física, por exemplo, se o desempenho em história, geografia ou mesmo filosofia e sociologia for baixo. O equilíbrio é a chave. Isso exige do estudante uma gestão de tempo de estudo, assim, muito eficiente. Para conseguir cobrir todas essas frentes, né? E tem as obras literárias também. 6 obras específicas para a literatura brasileira. Isso exige leitura atenta, análise. Não dá para ficar só no resumo. É uma preparação que valoriza tanto a amplitude quanto a capacidade de conectar os conhecimentos. Faz todo sentido. Superada essa primeira etapa, que é bem geral, aí o funil aperta. Chegamos na segunda fase. As provas são em 2 dias seguidos, 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025. E um detalhe logístico importante. Os locais de prova são bem mais restritos. Ficam concentrados em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. Menos cidades, né? Bem menos. E o formato muda completamente. Acabam as questões objetivas, entram as discursivas.
Essa mudança de formato é onde a avaliação se aprofunda de verdade, né? No primeiro dia da segunda fase, que é 30 de novembro, todo mundo faz a prova de compreensão e produção de textos. Geralmente são umas 3 questões discursivas. Elas pedem análise e produção de texto a partir de diferentes materiais, diferentes estímulos. Não é só aquela redação tradicional, sabe? É uma avaliação mais complexa da capacidade de ler criticamente e de escrever de forma argumentativa. Peraí, 3 questões discursivas de produção textual. Isso é bem diferente mesmo da redação única que a gente vê em muitos outros lugares. O que a UFPR quer avaliar com esse formato específico? Olha, eles buscam avaliar a capacidade do candidato de entender textos de vários gêneros, várias linguagens e de produzir respostas escritas que sejam articuladas, coesas, coerentes, né? Adequadas à situação que eles propõem ali. É menos sobre um tema único e mais sobre a habilidade de usar a linguagem escrita em contextos diferentes, com propósitos diferentes, seja argumentar, seja expor, exige uma certa versatilidade na escrita. Entendi. Bem interessante. E o segundo dia da segunda fase, dia 1º de dezembro? No segundo dia, vem as provas de conhecimentos específicos. Aí o conteúdo varia totalmente, claro, dependendo do curso que a pessoa escolheu. Geralmente são 2 ou 3 disciplinas específicas da área do curso, com um número variável de questões discursivas para cada uma delas. É aí o momento de mostrar que domina mesmo, em profundidade, aquelas matérias que vão ser a base da faculdade, né? Se a primeira fase testou a amplitude, a segunda testa a profundidade. E a capacidade de raciocinar de forma mais complexa, de expor as ideias claramente por escrito. Dá para ver claramente o funil que você falou. A primeira fase seleciona pela base geral, né? A segunda pela aptidão mais específica e pela capacidade de se expressar por escrito. Parece uma estrutura bem pensada para selecionar alunos com habilidades diferentes ao longo do processo. Exatamente. E essa estrutura em 2 fases, com características tão marcadas, exige um planejamento de longo prazo do estudante, né? Não dá para pensar só na primeira fase e depois correr atrás da segunda. A preparação para as discursivas, para as específicas, tem que andar junto, mesmo que a intensidade mude ao longo do ano. E falando em planejamento, ter o cronograma completo é fundamental, para não perder nenhuma data. Vamos só recapitular as datas-chave do vestibular UFPR 2026, que a universidade divulgou oficialmente. As inscrições foram lá atrás, né? De 9 de abril a 20 de junho de 2025, um período longo. Bem longo. Tiveram os prazos para pedir isenção da taxa. Pela lei de cotas para a escola pública, foi de 9 de abril a 2 de maio. Para quem tem CAD único, foi de 9 de abril a 23 de maio. O pagamento da taxa tinha que ser feito até 9 de junho de 2025. Os locais de prova da primeira fase saíram dia 29 de setembro. A prova, como a gente já falou, foi em 5 de outubro. O gabarito preliminar saiu no dia seguinte, 6 de outubro, ao meio-dia. Agora a próxima data para ficar de olho, 28 de outubro, às 6 da tarde. É quando sai o resultado oficial da primeira fase e a lista de quem vai para a segunda etapa. Data crucial essa. Muito. Para quem passar, os locais de prova da segunda fase serão informados em 24 de novembro, também às 6 da tarde. As provas da segunda fase estão marcadas para 30 de novembro e 1º de dezembro. Logo depois, no dia 2 de dezembro, ao meio-dia, a UFPR costuma liberar os cadernos de prova da segunda fase, para a galera conferir. E, finalmente, o resultado final mesmo, a lista dos aprovados no vestibular UFPR 2026 está previsto para 16 de janeiro de 2026. É um calendário extenso, né? Começa quase um ano antes do resultado final sair. Isso levanta uma questão importante sobre não só a gestão do tempo, mas também da ansiedade, da energia, né? Ao longo desse período todo. Organização é tudo. Perder um prazo desses, tipo da inscrição, do pagamento, ou não checar o local de prova direito, nossa, pode jogar todo o esforço fora. É muito importante acompanhar tudo lá no site do Núcleo de Concursos da UFPR, ficar de olho mesmo. Sem dúvida. A jornada é longa, exige muita disciplina, e enfrentar um processo assim, com essa complexidade, 2 fases bem diferentes, tanta matéria na primeira, a pressão das específicas e da produção de texto na segunda,
Realmente isso pede uma preparação muito estratégica, consistente. Tem que ter método, né? E, claro, acesso a bons recursos para estudar. E, falando em preparação, é fundamental ter as ferramentas certas na mão, não é mesmo? Ter um bom material de apoio, conseguir treinar com provas antigas, revisar os conteúdos de um jeito prático, isso tudo faz uma diferença enorme. Olha, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena entrar agora em medcoub.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, aqueles resumos práticos, sabe? Aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar em qualquer lugar. Investir numa preparação direcionada assim é crucial. Com certeza. Analisar as provas anteriores da UFPR em detalhe é um passo que não dá para pular. Entender como a banca pensa, como ela elabora as questões, quais temas caem mais, qual o nível de detalhe que eles esperam nas respostas discursivas. Tudo isso vem da prática, de resolver os exames passados. E plataformas que oferecem um banco de questões grande, especialmente com resoluções comentadas por professores, ajudam muito. A pessoa consegue ver onde estão as falhas no aprendizado e entender o raciocínio por trás das respostas certas. E a variedade de formatos que você mencionou, resumos, videoaulas, flashcards, também me parece bem importante. Nem todo mundo aprende igual, né? Poder variar o método de estudo pode ajudar a pessoa a não desanimar, a fixar melhor o conteúdo, principalmente num ciclo de preparação tão longo quanto esse. Exatamente. Um resumo pode ser ótimo para dar aquela revisada rápida antes de dormir. Um flashcard funciona super bem para memorizar uma fórmula, um conceito-chave, ali no ônibus, por exemplo. E uma aula em vídeo pode ajudar a entender aquele tópico mais cabeludo que só lendo não ficou claro. Ter essas opções à mão permite que o estudante personalize a rotina, otimize o tempo, e isso torna a preparação menos monótona e provavelmente mais eficaz. E a familiaridade com o estilo da prova, que se ganha resolvendo muitas questões, também ajuda a diminuir a ansiedade lá no dia D, né? Ótimo. Então, cobrimos bem as informações mais recentes e a estrutura detalhada do vestibular UFPR 2026. Recapitulando rapidinho, gabarito preliminar da primeira fase está na mão, atenção ao resultado dia 28/10. São duas fases bem distintas, a primeira, mais geral, objetiva, a segunda, focada em produção de texto complexa e conhecimentos específicos, discursiva, e um calendário longo que exige organização. O que tudo isso significa na prática? Bom, para quem fez a prova, é hora de avaliar o desempenho, talvez recalcular a rota se precisar, e para quem avançar, é mergulhar de cabeça na preparação para a segunda fase. Para quem está mirando lá na frente, nos próximos vestibulares, é um excelente diagnóstico do que esperar e de como se planejar melhor. E pensando nesse planejamento, eu deixo aqui uma reflexão final. A UFPR define a estrutura, o calendário, tudo com muita antecedência, né? Considerando essa previsibilidade toda, como será que um planejamento estratégico bem feito, que vá além do cronograma de estudos, sabe? Que inclua também o cuidado com o bem-estar físico, mental, como isso pode impactar não só a nota final, mas a qualidade da experiência do estudante durante essa jornada tão intensa? Como equilibrar essa busca pelo desempenho máximo com a manutenção da saúde e da motivação ao longo de tantos meses? É uma dimensão fundamental desse processo todo que às vezes a gente deixa um pouco de lado, né? Um ponto essencial para se pensar, sem dúvida nenhuma. A preparação para um vestibular como o da UFPR é uma maratona. E cuidar de quem está correndo é tão importante quanto conhecer o percurso. Com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.